Bom, pelo menos está sendo gravada. Então tá. Começou a gravação, tá, pessoal? Boa noite para todo mundo. A gente está um pouco atrasado por conta desses problemas técnicos, mas enfim, acontece. O que vai acontecer? Como eu estou fazendo pelo meu celular, eu não vou conseguir acompanhar de maneira simultânea o bate-papo, certo? Eu vou tentar olhar aqui os slides, eu vou mais ler os slides no meu computador, porque pelo celular é muito ruim, mas vou passar conforme eu for lendo. E daí eu vou tentar acompanhar não simultaneamente, né? Mas acompanhar mais seguido, assim, olhar mais o bate-papo, porque eu sei que vocês conversam bastante por ali. Mas se vocês tiverem uma pergunta sobre o assunto, claro, né? Porque hoje, enfim, a gente não vai conseguir conversar tanto como a gente geralmente conversa por conta desse problema técnico, né? O celular é bem ruim para dar aula. Mas se você tiver uma pergunta, prof, não entendi, a alternativa C. Vocês interrompem a minha fala e conversem comigo com o áudio ligado, tá? Porque eu não vou conseguir estar olhando, acompanhando o bate-papo como eu sempre faço nas outras aulas, tá bom? Espero, né? Espero e vou conseguir resolver isso até a próxima aula, mas enfim, pra gente não perder a aula de hoje e resolver os exercícios de enzimas, né? Deixa eu abrir o bate-papo antes, quero ver se vocês fizeram os exercícios. Eu tô mutada ainda? Não, não tá não. Ai, meu Deus, nossa, nossa, eu ia desistir. Eu ia falar, não, é impossível algo dar tão errado. Pessoal, respondo, vocês conseguiram fazer os exercícios? Jéssica não conseguiu por dificuldade? Daniel conseguiu. Ou porque não deu tempo de fazer? Não, doutora, o meu não foi pra isso, mas pode ser pra isso também, porque eu não fiz. Foi por causa do tempo. Ah, tá, não, então, tranquilo. Qualquer dúvida, vocês me avisam. Não tem problema vocês não terem feito, tá? Mas, enfim, só para eu poder acompanhar a dúvida de vocês, o que não tá desenvolvendo. Tá, pessoal? Então vamos lá. Exercício sobre enzimas. Lembrando que depois dessa aula, né, quando ela liberar no MConf, eu já coloco no YouTube e também já atualizo ali o Drive com o gabarito no final dos slides, tá? Então aqui, primeira questão, tá? Eu vou ler aqui no computador. Questão da Federal de Juiz de Fora. Número 1. A febre alta pode causar sérios danos ao organismo, pois a temperatura ótima de funcionamento para a maioria das enzimas humanas encontra-se entre 35 e 40 graus Celsius. Considerando a relação entre a temperatura e a atividade das enzimas humanas, é correto afirmar que a febre acima de 40 graus Celsius causa problemas por quê? O que acontece nesse enunciado? O que a gente mais conversou, deixa eu abrir aqui o bate-papo, droga. O que a gente mais conversou sobre o funcionamento da atividade enzimática foi com relação à temperatura e o pH. Na teoria, tá? Para a gente ter uma atividade enzimática funcional, eficaz, né, que ela aconteça, né, de fato, ela precisa ter uma temperatura ambiente, segundo o enunciado, de 35 a 40, mas poderia ser 25 também, né, que é, uma temperatura ambiente. Ou o pH, né? O pH sempre tem que estar em equilíbrio com relação à proteína que está sendo trabalhada. Veja bem, se eu tô falando de pH, tá? Eu sei que não é questão de pH, mas só para trazer o assunto do conteúdo teórico. Se eu tô falando de pH, eu sei que ele vai de 1 a 14, que 7 é neutro. De 7 até o 1, né? Decrescente, ele vai. Decrescente não, é diminuindo. Ele é ácido de 7 para cima, né? 7 até 14. Ele é alcalino. Só que as proteínas que essa enzima vai estar trabalhando, elas precisam estar conforme o pH adequado para a sua funcionalidade, certo? Não é diferente com a temperatura. A gente precisa de uma temperatura ambiente, uma temperatura estável, para que ocorra a atividade enzimática, tá? Isso é eu lembrando a teoria, tá? O que, que a pergunta? O que, que a pergunta pergunta? O que, que o enunciado está falando? O que, que o comando está falando? Considerando essa relação da temperatura, atividade de enzimas humanas, né, especificando, é correto afirmar que a febre acima de 40 graus causa problemas, por quê, né? O que, que acontece quando a gente está com febre? A gente sente o corpo está muito quente, mas a gente está sentindo muito frio. A gente tem um desequilíbrio muito claro sobre isso. A gente soa bastante, né? A gente passa bastante mal. Então tem vários problemas com relação à nossa homeostase. A palavra homeostase significa equilíbrio físico-químico do corpo,
certo? A febre ela é muito perigosa, porque a febre ela ela influencia, gera um impacto muito grande com relação ao nosso equilíbrio e pode nos levar a óbito, né, pessoal? Isso pode muito acontecer. Então, na letra A, aumenta a atividade da maior parte das enzimas devido à menor disponibilidade de energia. Nem faz sentido. Por que a letra A não faz sentido? Porque a gente fala muito é energia de ativação. A enzima ela tem o potencial de conseguir canalizar toda uma energia, né, menor, é uma energia mais baixa, mas não porque tem menor disponibilidade, é porque ela consegue canalizar essa energia e realizar a faculdade, né, o processo que ela tem que exercer. Então, aumento da atividade na maior parte das enzimas. Aumento da atividade do quê? Da maior parte das enzimas, devido à menor disponibilidade de energia. Que se contradiz, é incoerente a letra A, tá? A alternativa é muito incoerente. Então, ela não conversa nem com o que o comando está pedindo. Não é não, a gente não vai usar. Na letra B, a gente tem a atividade das enzimas é reduzida, uma vez que essas sofrem desnaturação e não se associam ao substrato. Lembrando que, para quem não lembra do conteúdo de enzimas, substrato é um nome genérico que a gente fala sobre alguma proteína ou, enfim, ou qualquer tipo de molécula que se alicerça com uma enzima para realizar o processo dela, tá? Para realizar o estímulo que ela precisa exercer. Desnaturação. O que é desnaturação? A desnaturação enzimática é quando tem um rompimento da cadeia polipeptídica. Ó céus, o que é isso? Cadeia, enfim, cadeia, né? Cadeia que a gente vê dos trenzinhos. Lembra que a gente fala das moléculas, dos trenzinhos? Isso é uma cadeia, certo? Polipeptídica. Cadeias peptídicas são cadeias de proteínas. Lembrando também que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, eu tenho uma cadeia peptídica, eu tenho uma cadeia de proteínas, eu tenho uma cadeia de enzimas, certo? E essa cadeia poli de vários, né, vários peptídeos, ela é rompida. Quando ela é rompida, acontece essa desnaturação, acontece essa questão dela ficar desequilibrada, dela não conseguir exercer a sua função, porque ela está num ambiente hostil para que a atividade seja ativada, que essa energia seja ativada, certo? Então, a letra B conversa muito com o que o enunciado está propondo, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai ler as outras alternativas. Deixa eu só dar uma olhadinha no bate-papo. Ó, Sabrina já chutou um chute bom, né? A B, tá. Pode muito ser a B, né? A B é a mais coerente por enquanto, mas vamos ler as próximas. Já passei aqui o slide, vou passar aqui pro computador. Oi. O Pedro tá tentando entrar na sala. Acho que tem que permitir, não sei. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Olha, não apareceu nada ainda pra mim, tá? Mas quando vê a internet que tá ociosa, daqui a pouquinho aparece. Meus ouvidos com o fone, e aí eu dou uma olhadinha. Tá, letra C. A maior parte das enzimas perde sua atividade porque se solidifica, precipita. O que significa isso, né? Como assim solidifica, precipita? O que vai acontecer? Por conta daquele rompimento das cadeias polipeptídicas que eu mencionei, por conta desse ambiente hostil, dessa temperatura que não é adequada, agora o Pedro chegou. Deixa eu só liberar o Pedro aqui, feito. Dessa cadeia que é rompida, dessa desestabilização de todo o processo da enzima se conectando com o substrato, ela perde também a solubilidade dela. As enzimas, elas são bem maleáveis com relação à solubilidade, né? Elas conseguirem se dissolver em determinados tipos de concentrações dentro lá das atividades das células, enfim, dessas relações que a gente está trabalhando, tá? Então, por isso que ela precipita. O que é precipitar? Lembra lá do tratamento da água? Precipitar, que a chuva acontece, cai a água. É como ela perdesse a água dela. A desnaturação é perder a vitalidade, é perder a água, é perder os nutrientes, né? Claro, a gente não está falando de um ser vivo que perde os nutrientes, né? Um bicho que seca, sei lá, uma estrela do mar, por exemplo, que a gente pega, tira do mar e ela começa a secar, ela tá morrendo. Não é isso, mas é só para tornar mais lúdico o processo da desnaturação, esse processo de solidificar.
Basicamente, ela perde a solubilidade dela, ela se torna incapaz de solubilizar com referentes tipos de concentrações que ela está incluída, certo, pessoal? Se vocês não entenderem o que eu estou explicando com relação a essa alternativa C e o porquê que ela não é correta, vocês perguntem, tá? Pode ser no bate-papo que eu estou cuidando aqui. Na letra D, aumenta a atividade das enzimas devido à sua precipitação, acelerando o reconhecimento do substrato. Bom, a D me desdisse, né? A D ela vai contra tudo que eu estou explicando. A D ela é meio que o contrário, né, do que você está falando e também meio que o contrário da E, se não me engano. Eu sei que ela é meio confusa, porque a D ela fala sobre esse processo da precipitação, dela perder a capacidade de solubilização dela. Só que não faz sentido isso acontecer em meios químicos, né? Não faz sentido. Ela não teria como ser maleável dentro do organismo e realizar a função dela. Então, não. Acelerando o reconhecimento do substrato, ela não precisa reconhecer ninguém. Toda enzima é uma chave em busca de uma fechadura. Ou seja, a chave e a fechadura são únicas. Da mesma forma que uma enzima e um substrato. O substrato e a enzima, elas sempre vão se encontrar, porque eles são feitos um para o outro, certo? Eles são feitos para se encontrar, eles são feitos para encaixar, certo? Então, não tem esse processo de reconhecimento, tá? Reconhecimento seria num outro contexto que vou trazer numa outra questão, certo? Que é sobre os formatos das enzimas, certo? Mas não é sobre isso, que o enunciado nem está falando sobre isso também, né? Letra E. A atividade das enzimas é reduzida em consequência da quebra das ligações peptídicas. Por que a letra E não estaria certa? Por que isso acontece com a letra E? Porque ela fala algo que eu já falei. Concordam, né? Ela já está falando sobre isso. De fato, reduz porque é quebrada aquelas ligações que são necessárias para ela se conectar. Só que o enunciado, vou voltar aqui, o enunciado fala que é com relação à temperatura, à febre, sobre um desequilíbrio homeostático do nosso corpo com relação a alguma patologia, uma gripe, um resfriado, que fez com que a gente ficasse com febre. E é a febre que faz essas enzimas desnaturarem. Por isso que é tão perigoso a pessoa ficar por tanto tempo com febre. Se a pessoa já está 2 dias com febre alta, ela tem que ir para o hospital. Porque ela já está sofrendo o processo de desnaturação do corpo, né, das enzimas, né, daquele sítio ativo que a gente viu na aula passada, certo? Então a letra E não conversa com o nosso enunciado. Vejam bem, federal cobra muito alternativa dessa forma, que é uma alternativa que é coerente, mas não é coerente com o que se está se pedindo no enunciado e no comando, certo? Prestem atenção no comando e no enunciado que está trazendo para vocês não se perderem nas alternativas e não se afobarem em encontrar uma alternativa que faz sentido com a teoria que vocês aprenderam, mas ela não se aplica ao que está sendo pedido, certo? Então a letra B está corretíssima, parabéns para quem escolheu a alternativa B. E é isso aí. Vamos lá. Qualquer coisa vocês me parem, podem mandar mensagem no bate-papo que eu tô cuidando. Tururu. Aqui é. Que faculdade é essa? Não sei o que é do Rio de Janeiro. Uma coisa assim, não me lembro agora. Número 2. Essa 2 ela é mais complexa, né? Mas eu vou mostrar para vocês que ela é bem tranquila. A invertase é a enzima que hidrolisa a sacarose em glicose e frutose. Incubou-se em condições adequadas essa enzima com sacarose. O que significa isso, né? Meio confuso já, né? Deixa eu ver o que falou aqui. Fala, Jéssica. Ou tu tinha falado antes? Acho que foi antes disso. Foi antes. Poxa vida. Vou seguir o baile. O que significa isso que eu li? Que a invertase é uma enzima que faz uma quebra da sacarose. Quem é a sacarose? A sacarose é um disacarídeo, que é constituído por uma glicose mais frutose. Ponto. É isso, tá? É isso. Então a enzima faz a quebra faz ali a hidrolisa a sacarose em glicose e frutose. A enzima quebra a sacarose no meio e volta a ser glicose e frutose. É isso que está falando. Incubou-se, tá? Incubou-se, encontrou-se ali, parou ali, estagnou nesse processo, incubou-se. Em condições adequadas.
deve ser uma temperatura ambiente ou um pH que é adequado com relação ao substrato, né? Sobre essa sacarose, em condições possíveis para se desenvolver, tá? Essa sacarose, de tal forma que a concentração inicial em milimoles por litros. O que significa milimoles? Milimoles é um termo que é o milésimo de um mol. O que é um mol? Mol é o estudo da matéria que a gente vê com relação aos átomos, certo? Que a gente vê em química isso, certo? A gente vê bastante em química, porque a gente faz cálculo com mols. Lembra dos cálculos com mol? Balanceamento, estequiometria, enfim, esses tipos de cálculo. Deixa eu ver quem falou. Isso, estadual ali. E, enfim, né, é o milésimo do mol, tá? Então, o que vai acontecer? Então, a gente está trabalhando com o milésimo de um mol, o milésimo da matéria de um átomo, tá? Que não está sendo específico. Átomo qual? O que compõe ali a cadeia da sacarose. Quem é que compõe a cadeia da sacarose? É um carbono, é um hidrogênio, é um oxigênio. Então, são esses personagens que a gente tem para trabalhar. Por litro. Por litro, ou seja, uma concentração, um gradiente, um solvente, certo? Por que eu estou salientando isso? Para vocês se identificarem quando vocês lerem o enunciado. Não fazerem a famosa que fala decoreba, mas sim entenderem do que a gente está lendo, né? O que significa essas coisas que a gente lê. E aí, continua. Em milimoles por litro do disacarídeo, que é a sacarose, fosse de 10 milimoles. Então, o que significa isso? A condição adequada, que a invertase, essa enzima que hidrolisa a sacarose, vai atuar, vai exercer a função, vai se incubar em condições, vai ficar incubada ali em condições adequadas com relação ao disacarídeo, vai acoplar o disacarídeo, vai ser em 10 milimoles por litro na concentração. Aí observe o gráfico a seguir. É um gráfico que aparentemente enxuto, né? Mas ele é bem tranquilo, tá? Observem comigo. No número 1, tá? A gente tem concentração de carboidratos por milimoles. Daí a gente vai de 0 a 20. A gente tem até o 10 ali. Então a gente vai de 0, conta até 10, depois conta até 20, que é ali mais ou menos a concentração do litro que a gente está trabalhando. Seguindo ali a setinha, a gente tem o tempo após a adição de sacarose, ou seja, o tempo que se incuba a sacarose com a invertase, certo? Beleza, perfeito. A glicose, ela parte do zero da concentração e atinge o 10, enquanto a sacarose sai do 10 e segue caindo, né? Ela cai, ela vai caindo ali em tempo após a adição da sacarose. Então, elas estão meio invertidas. Tá, número 1 ali, a gente conseguiu identificar. Então, a gente está vendo que elas não estão juntas, né? Elas não estão concomitantes, elas não estão trabalhando juntas. A glicose foi para um lado e a sacarose foi para outro, tá? Esse é o número 1. A gente quer encontrar um momento que essa condição adequada chega em 10 milimoles com relação à quebra da sacarose, que vai se constituir uma glicose e uma frutose. A frutose não está aparecendo ali, tá? Mas é um disacarídeo, ele divide glicose e X, tá? No caso, foi frutose, porque eu sei que é frutose, mas poderia ser outra coisa. 2. Agora vamos de novo ali ler. Da concentração dos carboidratos em milimoles. O 0 tá ali, né? Vai ali a partir da glicose. Quando a glicose chega em 10, ela vai ficando estagnada, ela vai se incubando, vai parando e segue ali estável. Da mesma forma, a sacarose. A sacarose parte do 10 e desce bem acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ah, consigo. Vocês percebem que eles estão se encontrando? Aqui, ó, a glicose sai daqui e fica estagnado no 10. E da mesma forma a sacarose, certo? E é isso que o enunciado está perguntando. Que a gente consiga enxergar em qual gráfico melhor representa o momento que a invertase encontra a sacarose, hidrolisa, né? Quebra a sacarose e dissipa essa glicose em 10 milimoles. Ele já fala, por isso que essa questão ela tem que ser dita como fácil, porque ele já fala qual é o momento. Ele podia não ter falado, você teria que fazer toda uma outra observação sobre isso, sem informação, mas não, ele fala que é aqui.
tá? No 3, concentração, a glicose sai daqui e segue. Vocês percebem que ela dá uma quebra, ela quebra aqui e sai linear. E o 10 aqui, quando sai a sacarose, ele não acompanha. Ele cai aqui e a sacarose cai aqui e a glicose segue. Ela segue para algum lugar que a gente não sabe para onde ela está indo. No 4, a sacarose cai do 10 e declina para cá. E a glicose vai lá para casa do caramba, né? A glicose vai lá pro 20, nem sei o que ela tá fazendo lá, e segue o baile dela. Então, 4 é o mais errado, tá? O 4 a gente precisa enxergar que é o mais errado. Porque a glicose foi para 20. Não é para ir para 20. A condição adequada é 10, certo? No 3, por que o 3 não pode estar certo? Porque no 3, o 10, quando a sacarose sai do 10, ela cai. Ela não consegue continuar. E a glicose segue o rumo dela. O que vai acontecer? Por que a invertase? Quando acontece essa quebra, essa hidrólise da sacarose, vai ser gradativo. Se é gradativo, é devagar, ele vai ser junto, como eu falei, concomitante, junto, lado a lado. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma inversão proporcional. Por isso que a invertase é inversão proporcional da quebra dessa sacarose em glicose, frutose. A sacarose não vai mais existir, porque ela é dissipada e vai voltar a glicose e a frutose, ou a glicose e a glicose. Entendem? A gente tem um trem com 2 vagões, que é o disacarídeo. Ele bateu, ele foi quebrado, algo, sei lá, um trator, não sei, tô inventando, atravessou esse trem. Então, os 2 vagões, que era glicose e frutose, se dissiparam. Só que é tudo ao mesmo tempo, é tudo muito rápido. E é o que acontece nessa invertase, nessa inversão proporcional, certo? Vamos aqui nas alternativas. Eu até me esqueci de ler. Aí fala, aquele que melhor representa a variação das concentrações em função do tempo de incubação da sacarose e da glicose é o de número. Letra A, 4. Não vai ser. 3. Vimos que também não, porque elas não estão proporcionalmente juntas. Elas não estão proporcionalmente no mesmo tempo da incubação. Deixa eu só aceitar a Eduarda que entrou agora aqui. Peraí. Um minuto. 3 não, né? Voltando ali, a 3 não vai ser porque a 3 a gente tá vendo que não é proporcional, tá? Não é proporcional à inversão. Ela cai para cá e a glicose segue. O número 1, da mesma forma, a glicose sai do 0 e chega até o 10, ele chega com uma temperatura baixa. Observem, a temperatura não, a concentração é muito baixa quando ele chega aqui. E na sacarose, o tempo é muito adiante de quando elas não estão juntas. A glicose, é como que ela tivesse sido dissolvida e a sacarose não. Então, esse gráfico não consegue explicar o que o enunciado está cobrando. Por isso que o gráfico 2 é o correto. Porque eles saem ao mesmo tempo do mesmo valor aqui, que é o 10 milimoles, que é o que está pedindo no enunciado, e ficam inversamente proporcionais sobre a quebra, a hidrólise que aconteceu por conta da invertase, né? Essa enzima que ativou tudo isso. Deixa eu ver. Arrasou, Sabrine, parabéns. Ótimo, 2. Isso aí. É a letra C de Camila, gráfico 2, tá? Qualquer coisa, vocês parem, tá? Vocês me parem. Para vocês não querem que vocês vão embora hoje com dúvida, tá? Sobre enzimas. Trouxe muito gráfico? Trouxe equação? Também trouxe, porque é assim que a enzima cai, tá? É dessa forma que elas aparecem em vestibular. Número 3. Isso aqui é Federal de Viçosa, se não me engano. O gráfico abaixo representa a atividade enzimática de uma determinada reação em função da temperatura. É sempre isso. É sempre em função da temperatura e pH. Não vai muito além dessas perguntas, tá? Então, se vocês forem estudar por si, revisar algum conteúdo, vão por isso, tá? Em função da temperatura, em função do pH, que não foge muito disso, porque enzima, em resumo, é isso. Parece que é um assunto simples, só que ele é muito complexo dentro desse simples que tem. Enfim, daí a gente vai observar o gráfico, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem atividade enzimática na reação, de 0 aqui para cima, né? Ativando, né? Daqui para cima.
e a gente tem uma temperatura, né, aqui em graus Celsius, entre 0 a 60. E a gente consegue já perceber aqui de cara, sem ler nada, né, assim, o resto da questão, que aqui por 20 e ali pelos 40, existe uma incidência, existe um ápice, né, dessa atividade enzimática, né? Ela tem o grande ápice, a maior concentração dela é entre 20 e 40, certo? O gráfico nos representa isso. A gente lê o resto da questão. A seta indica o ponto. Então, eu falei antes já, né? A gente viu aqui no gráfico junto que ele ativa, né, a atividade enzimática, né, na reação. Maior ponto de ativação que a seta sinaliza é entre 20 e 40. Entre 20 e 40. Que a gente bem sabe que é uma temperatura ambiente. Daí fala o seguinte. Na letra A, mínimo da temperatura para a reação enzimática. Mas aqui está falando diferente, né? Aqui o gráfico para cima mostra que aqui a gente está no ápice, no maior ponto da atividade, em alto e máximo ponto da atividade. Então a letra A ela é estranha. Letra B, de desnaturação da enzima. Se a gente sabe que a temperatura ambiente varia entre 20 e 40, né, uma grande variação, né, mas enfim, vai de 20 a 40 uma temperatura ambiente, a gente sabe que aqui ela está bem, ela está em condições adequadas para realizar o processo dela, certo? Então, não seria isso, até porque ela cai. Quando ela chega quase em 60, ela cai, ela diminui muito drasticamente, ou seja, ela já não está mais realizando a atividade enzimática dela aqui. Da mesma forma de quando ela parte do zero. Ela precisa chegar, ela passa por 10 e chega até 20, permeia entre 30, chegando no 40, vai. De 40 para 50 já cai. Tá? Então é uma temperatura ambiente. Então não é a letra C. Letra D. Ótimo de temperatura para atividade enzimática. Poxa, é o que a gente já está falando há horas, né? Acredito que seja a letra D, realmente, né? Porque é a que mais representa bem o que o gráfico está querendo nos apresentar. E a letra E, máximo do substrato obtido. Em nenhum momento falou de substrato e não é obtido, ele não vai obter nada, ele não vai obter vários substratos porque o substrato é único, certo? Então ele não vai obter nada. Obter é uma palavra muito errada. Então, a letra D é a alternativa correta. Tá? Essa aqui é mais simplesinha, só para a gente fixar bem mais o conteúdo. Número 4, Federal do Mato Grosso. Sobre as enzimas, analise as afirmações abaixo e assinale a incorreta. Incorreta. Incorreta, tá? Incorreta. Então, a gente vai ver proposições que são coerentes com a teoria de enzimas que a gente estudou e vai ter uma alternativa que não vai ser coerente, que não vai fazer parte do conteúdo, que não é uma verdade sobre enzimas, certo? Então, vamos lá. Letra A. Depois de concluída uma reação, a enzima liberada poderá catalisar outra reação, desde que seja do mesmo tipo a qual é especializada. Para quem ainda está com dúvida sobre a palavra catalisar, porque é uma catalisação de hidrólise, a representação de uma enzima, catalisar, sinônimos: desencadear, estimular, induzir, são sinônimos de catalisar. Então, esses sinônimos já conseguem nos dar mais um norte sobre o papel de uma enzima. Ela vai desencadear, ela vai induzir, ela vai estimular a ativação, a transformação química que acontece nas nossas células, nas nossas moléculas, certo? Então, se alguém ainda tinha alguma dúvida, ou se persistir, vocês me perguntem, mas enfim, é isso, tá? Catalisar é estimular, induzir, desencadear. Tá perfeita a letra A, né? Vocês concordam com a letra A. Depois de concluída uma reação, show, a enzima liberada poderá catalisar, né? Estimular uma outra reação, desde que seja do mesmo tipo a qual é especializada, desde que seja a sua fechadura ideal. Na letra B. As reações enzimáticas são altamente específicas. Uma enzima, normalmente, catalisa apenas um tipo de reação química. A letra B, a proposição B concorda com a letra A. Na letra C,
são substâncias importantes nas reações químicas que ocorrem nos seres vivos, atuando como catalisadores. Está falando basicamente o que é o papel de uma enzima. Na letra D. Na reação enzimática dos reagentes substratos, se unem temporariamente à enzima, formando um complexo enzima-substrato que, após a ocorrida reação, desagrega-se, originando o produto e liberando a enzima. O que seria isso? Fala que quando essa enzima encontra um substrato, eles viram enzima-substrato, eles entram dentro de um sítio de ativação, e depois que essa reação acontece, né, essa reação química ela é exercida, ela se desagrega, então ela sai, ela se separa do substrato, se desagrega do substrato, né, rompe, né, essa ligação com o substrato e libera a enzima, né, e a enzima volta a atuar da forma original. Porque quando ela encontra um substrato, ela se torna uma outra coisa, né, ela se torna uma relação de enzima-substrato. E depois que ela se desagrega, ela volta a ser a mesma enzima. Na letra E, são moléculas de lipídios especializadas na função catalisadora. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que é? Vou abrir aqui o bate-papo. Vocês acham que é a letra D ou a letra E? Porque a gente já viu que a letra A, B e C estão bem coerentes. Erradíssima essa E. Arrasaram, isso aí. Isso aí, alunos. Alunes. Não é lipídio, é proteína. Bah, o Vitor disse tudo. Bah, ele falou todo o conteúdo agora. Não é lipídio, é proteína. Lacrou. Palmas. Se a gente tivesse sala de aula, a gente ia bater palmas. Arrasou, arrasou. É isso aí, parabéns. Vocês estão já afiadíssimos com relação a enzimas. Vamos seguir o baile? Vamos lá, número 5. Aqui de Federal de Manaus. Acho que é Manaus, né? Manaus. 5. As enzimas biocatalisadoras de indução de reações químicas reconhecem seus substratos através da. Então, como que uma enzima, né, ela consegue induzir uma reação química, ela consegue encontrar essa fechadura perfeita? Na letra A diz temperatura do meio. Só que a temperatura do meio, ela significa que a enzima consegue exercer o seu papel. A gente está falando de um processo antecessor a esse. Deixa eu ver o que falaram. Ó, Daniel já foi de cabeçada aqui na letra B, mas vamos lá. Então, a questão de ser uma temperatura, da temperatura do meio, a gente está falando de um processo posterior a isso, né? Então, quando ela é induzida, quando ela encontra, reconhece o substrato, acontece uma outra coisa antes. Letra B. Forma tridimensional das moléculas. O que vai acontecer? A forma de uma enzima, na geometria molecular, a gente diz que ela é espacial, tá? O que isso significa? Ela vai ter 3 extremidades, tá? Se o substrato ele é mais globular, a enzima ela é mais tridimensional, certo? Bem como fala a letra B, tridimensional. Ela tem 3 extremidades. Para conseguir se acoplar, né, essa geometria espacial, para conseguir se acoplar a uma outra, né, um substrato que é mais globular, certo? Isso é mais imagens que a gente trabalha. A questão não traz, mas, enfim, vocês conseguem reconhecer isso através de imagens. Na letra C, energia de ativação. A energia de ativação acontece por conta da temperatura do meio. Então, a letra C conversa com a letra A, mas é um processo posterior ao que o enunciado está perguntando. Letra D, concentração de minerais. A gente nem está falando sobre isso. E a letra E, reversibilidade da reação. O que vai acontecer, tá? Reversibilidade é um termo mais usado dentro da física. E aí é um outro assunto da física lá que eles tratam sobre a questão de reverter certos tipos de fatores ali, de situações. Aqui em química, né, na bio, no caso, né, mas em química, assim, especificamente, a reversibilidade é quando a gente consegue ter um produto, o qual ele consegue... O produto, eu digo, um agente, tá? Um agente consegue reverter uma ação,
reverte o que está acontecendo, consegue voltar ao que era. O que se aplica muito bem ao que é uma enzima. A enzima consegue realmente restituir depois de fazer uma reação, né? De ativar uma reação química. Muito bem. Isso aí, Sabrine. Então, vai ser a letra B. Porque tudo que a gente leu... O que foi, Pedro, que tá botando cara triste no bate-papo? O que aconteceu? Porque tudo que a gente viu nas alternativas em A, B, D e E fala sobre o processo. Ah, tá. A gente tava chateado que tinha errado. Porque a letra A é bem grossa, né? O que tá triste aí? Por que tá triste? Ai, ai. Capaz, Pedro. Desculpa. É que eu achei que tinha errado a questão, eu queria explicar. Ai, bem delicada, bem tranquila. Mas, enfim. A UMConf o UMConf, pra mim, é melhor. Essa plataforma que fala? Melhor sala, sei lá, sala virtual que tem, sabe? Entre Zoom e Mets, eu acho. Mas é uma porcaria, né? É difícil, né, de mexer. Eu acho ele muito complicado. É muito. Enfim, tem que ter tutorial para conseguir mexer no MConf. Mas, enfim, só para retomar aqui a 5, a B, a A e a B, a D e a I, todas as alternativas estão corretas, bem dizer. Corretas com relação ao que é uma enzima. Só que sobre o enunciado, né, sobre a coerência do que está sendo pedido no comando, a letra B consegue revelar que a forma tridimensional consegue se acoplar a esses substratos. E isso é uma questão, eu botei, ela parece ser simples, né? Tipo, isso aqui é fácil, né? Pode passar. Só que essa questão muitas pessoas errariam fazendo ela no vestibular. Porque justamente essa questão, ela é aquela que tem vários, não é, vou falar várias distratores, nada a ver. Ela tem várias armadilhas, né? Porque ela fala muito bem sobre, ela traz todas as alternativas corretas. Só que só uma é retirada do enunciado. Só uma ela tem um recorte do que é do que o enunciado está propondo, né? Do que está reconhecer o substrato. Ela pega algo muito específico, sendo que ela tem todas as alternativas corretas. Então é uma questão que ela aparentemente é fácil, mas quando as pessoas vão fazer a prova, elas têm a tendência de errar, né? Porque já identifica, energia de ativação, já marca e já sai correndo. E não é, né? Tem que prestar bastante atenção. 6. Olha que linda que tá 6. Chegamos na 6. Catálise é uma enzima que está presente em nosso organismo e é capaz de desdobrar a água oxigenada em água comum e oxigênio, de acordo com a reação. O que está acontecendo aqui? Desdobrar, tá? Desdobrar na química, a gente está falando sobre a relação de uma propriedade, tá? Que tem exceções. Que é o exemplo aqui do peróxido de hidrogênio. Você sabe o que é o peróxido? Opa, do nada Merielle chegou na aula. Deixa eu só aprovar ela aqui. O que é um peróxido de hidrogênio, tá? Esse aqui é um exemplo muito claro do peróxido de hidrogênio, que é quando a gente tem 2 hidrogênios e 2 oxigênios, tá? Por que eu estou salientando isso daqui? Porque é ele que vai fazer todo o sentido desta representação da equação do funcionamento da catálise com relação a esse desdobramento da água oxigenada, certo? Como assim? Vou dar um exemplo, tá? Enem 2019 aí é uma questão bem específica da química, né? Mas enfim, mas que consigo trazer como exemplo. É uma questão do Enem 2009 que fala sobre biochip. Aí fala assim, não sei o que, blá, 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 do biochip, da funcionalidade do biochip. E aí tem duas equações enormes, que elas chegam a quebrar em 2 linhas ali do enunciado, que é um terror, e tu tem que balancear elas, então, enfim, é um desgaste. Só que se tu perceber, quando a gente tem um peróxido de hidrogênio, a gente muda o valor dele. O valor dele atômico, ele muda. Isso aqui é aí que tá. Quando a gente trabalha com redox, né? Oxidação, redução, isso muda completamente o jogo. E aqui não vai ser diferente. Porque a partir desse desdobramento desse peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que a gente vai conseguir resolver essa questão, certo? Mas enfim,
A reação é essa aqui, então ela já está balanceada, que a gente já tem os valores aqui integrais colocados. Então aqui a gente tem o peróxido de hidrogênio por 2, mais a catálise, que é a enzima que está presente no nosso organismo. Essa reação, né, esse produto gera, esse reagente gera o produto que é o que é, eu vou repetir que fui além, né? Esse reagente, tá? Que é o peróxido de hidrogênio mais a catálise, que é a enzima presente no nosso organismo, encontram, né? Elas se encontram aqui, gera essa reação e o nosso produto é o desdobramento, que é a água com oxigênio, né? E com o valor 2 aqui para equilibrar a nossa reação, tá? Aí fala o seguinte: a água oxigenada é usada em curativos como antissépticos. Considerando a reação anterior e o seu uso, podemos afirmar que a água oxigenada é um. Só que antes disso, o que eu quero dizer para vocês? A água oxigenada, ela tem uma concentração bem específica, certo? Ou seja, se ela é usada em uma concentração elevada do que ela já está apresentando no medicamento, por exemplo, vai comprar uma água oxigenada no, sei lá, na farmácia. Aí tá ali, vamos supor, tá 20%, tá ali escrito 20%, que é a concentração da água oxigenada. Se tu colocar numa concentração, numa solução, além desses 20%, tu pode acontecer uma úlcera, uma queimação, porque tu não está conseguindo fazer esse desdobramento da água e do oxigênio, certo? Mas enfim, só para salientar e agregar no conhecimento. Então, o que a gente vai ter que entender nessa questão? A gente precisa enxergar o momento que esse peróxido de hidrogênio, né, essa água oxigenada, em encontro com essa enzima, nessa reação, o que ela está trabalhando? Porque a gente está entendendo que essa água oxigenada está sendo usada para um machucado, né? Alguém se machucou e passou a água oxigenada para não infeccionar, certo? Tem um corte ali e está passando para não infeccionar, que é o antisséptico, está fazendo um curativo. Então, o que vai acontecer? O que é essa reação entre uma água oxigenada que encontra a catálise que já está presente no nosso corpo? Né, aqui. Letra A, catalisador e age contra bactérias anaeróbicas. Primeiramente, você sabe o que são bactérias anaeróbicas e aeróbicas? Vou botar aqui no bate-papo que eu quero ver se vocês sabem. Vocês sabem, sim ou não? E... Pessoal, estou esperando vocês me responderem. Não, Merielle falou que não. Não me recordo. Não me acuerdo. Então, tá. Deixa eu ver só mais quem falou. Tá. Vou esperar o pessoal digitar. Ó, a Jéssica já tá ali frenética. Daniel também. Ó, a Jéssica já bateu aqui um golaço, tá? Acho que são as anaeróbicas, só que elas não precisam de ar, né? No caso do oxigênio. Isso aí, tá certíssimo. Respiração por oxigênio, que são as aeróbicas, no caso, mas tá certo. A outra, isso mesmo. Então vamos salientar aqui, vamos só retomar aqui o conteúdo rapidinho em biologia. Bactérias anaeróbicas são aquelas que não conseguem exercer o seu metabolismo, não conseguem sobreviver quando se tem componentes de oxigênio, certo? Exemplo, tratamento de esgoto, tá? Tem parte do tratamento de esgoto que não tem oxigênio, justamente para que aconteça a degradação de toda a matéria orgânica dentro daquela água contaminada, né, que é o esgoto, e essas bactérias anaeróbicas consigam trabalhar, consigam degradar aquela matéria orgânica que é essa funcionalidade dela. Então, o que vai acontecer? A anaeróbica, ela não pode encontrar o oxigênio, ela não trabalha com oxigênio, certo? Aí na letra B fala, produto que age contra bactérias aeróbicas, que são bactérias que dependem, aéreo, né? Aéreo é ar, né? É movimento. Opa, quase caiu o meu caderno, me dá um barulhão. Aeróbicas, elas dependem desse oxigênio para existirem, né, para trabalharem. Então, o que vai acontecer? Na letra A fala catalisador, que é da enzima, age contra bactérias anaeróbicas, certo? Age com relação a essa questão delas não trabalharem, né, com oxigênio. Aí depois fala na B, o produto que age com bactérias aeróbicas. Só que pensem bem,
Se o produto tem oxigênio e eu não quero que infeccione meu machucado com bactérias malvadinhas, não faz sentido o meu produto ser dotado de água e oxigênio e vai agregar valor, né? Vai beneficiar essas bactérias aeróbicas. Então não faria sentido o meu produto conversar com o que eu quero, né, tirar, né? Que eu não quero que prevaleça, né? Que comece a se multiplicar. Na letra C, a gente tem o substrato que age diretamente como um cicatrizante. Mas é aí que tá. A gente não está falando de um valor do substrato que vai cicatrizar aquele machucado. A gente está querendo entender como é que acontece aquele desdobramento da água oxigenada, né? Que é aquele fator antisséptico dela. E na letra D, a gente tem substrato que age contra bactérias aeróbicas, né? A letra D tenta desconversar ali a letra A, só que a gente precisa voltar ali, se a gente está com dúvida, no nosso comando. A água oxigenada é usada em curativos, como antisséptico, considerando a reação anterior. Peraí que eu não consigo ler. Considerando a sua reação anterior e seu uso, podemos afirmar que a água oxigenada, ou seja, a água oxigenada com a catalase, ela é um fator tal, que é catalisar contra bactérias anaeróbicas, né? Conseguir fazer com que a gente tenha esse oxigênio, tenha esse desdobramento molecular, para que a gente tenha abundância de oxigênio e água, para que a bactéria anaeróbica não consiga se proliferar no meu machucado e acarretar numa infecção. Certo, pessoal? Pessoal, a gente conseguiu vencer as questões, tá? Já vamos fechar aqui quase pertinho aqui de quase uma hora, assim, vai dar uns 50 minutinhos aqui da aula, mas como a gente já atrasou bastante por conta de um problema técnico meu, não vou estender vocês. Ó, o Matheus aqui tá falando com vocês, pessoal. O Daniel ainda não. Ó, experimentos, pessoal. Minha alquimia. Ai, ai. Só façam, pessoal, só façam. Façam e nos contem depois como é que foi, o que aconteceu. Pessoal, olha só, vocês têm alguma dúvida do que a gente viu hoje? Pessoal, conseguiram então entender certinho as questões? Vocês gostaram dessa aula, né? Apesar dos pesares, né? Apesar dos problemas técnicos. Sem dúvidas, prof. Perfeito, Jéssica. Ai, que bom que tu gostou, Jéssica. Fico muito feliz. Peço desculpa para vocês sobre os problemas, mas eu não consegui. Vai pro YouTube, com certeza. Aí que tá, eu insisti muito em fazer no M-Conf porque dá para gravar, né? E como o meu microfone não tá funcionando no computador, mesmo que eu abrisse o Mets no computador e gravasse por um programa que eu tenho aqui, né? Um bagulho aqui que eu baixei, o Ocam, eu não, enfim, não ia ter sucesso, não ia conseguir falar, né? O microfone tá funcionando. E se eu fizesse pelo Mets no celular, eu não ia conseguir gravar, então, enfim, tentei fazer de tudo para conseguir deixar essa aula salva para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, tá, pessoal? Quem quiser ir se liberando, podem ir indo, podem descansar, jantar, sei lá, aproveitar aqui com vocês. Ai, que bom, Sabrina. Eu fico muito feliz mesmo que tu goste. Espero que tu goste bastante de ter biologia comigo. Eu que agradeço, João. Ai, que bom, Sabrina. Eu fico muito feliz que tu tenha gostado. Ai, fico muito feliz mesmo. Tu vai ver que nas próximas eu vou aparecer, a gente vai conseguir interagir muito mais, porque no computador é bem melhor para conseguir dar essas aulas, tá? No celular. O celular tá aqui pendurado aqui no negócio, aqui todo apoiado. Boa noite, Daniel. Que bom que vocês gostaram da aula, fico muito feliz. Tá gravada já, tá? Então, assim que liberar no Me Conf, porque o Me Conf dá às vezes ele demora uma meia hora para conseguir, né?
atualizar ali a gravação. E assim que atualizar, eu já baixo ela pra botar no YouTube e mando pra vocês no WhatsApp. Tá bom? Bom fim pra vocês. Que bom que vocês gostaram. Obrigada, Iris. Que bom que tu gostou. Fico muito feliz. Boa noite pra vocês, tá? Bom final de semana. Boa sexta pra vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem que vocês podem falar sempre com a gente, tá? Sempre. Ficou dúvida, venham conversar com a gente, comigo, com o Matheus. Tem os outros Prof de Bio também. Não durmam com dúvida, tá bom? Abraço pra vocês. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau, Matheus. Boa noite. Tchau, Camila. Se cuide. Tu também. Na próxima a gente vai estar melhor aqui pra dar a aula. Eu, tu, os alunos e o gato. Ah, e se trazer a René? A René tá lá aloprando, enlouquecida na sala. Tá, vou encerrar aqui, tá bom? Tchau, Tá tchau. bom. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau.